Olá! Começa agora Fronteiras da Palavra, o podcast que procura a poesia que há no mundo e o mundo que há em todas as formas de fazer poesia. Sou Sandro Alan e sigo com vocês. Quero só a palavra, que nunca estará neles, nem se pode inventar. Olhar para fora. Que pode Quando olha para fora, Melhor se guarda o voo em paz. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto. E em minha voz, a tua voz. E neste programa teremos prosa, música, poesia e reflexão nas vozes e palavras de gente com uma geografia de ideias muito rica. Condenados a recolher restos urbanos e retalhos de sonhos, vão os caçados do asfalto tecendo trilhos de esperança. Seguem criando, em compasso fúnebre, atalhos para a mesa. Nas carruagens, trazem crianças sem rostos, de nomes estrangeiros. Cristadas, adormecidas, embrulhadas em papelão, prisioneira das amarras do tempo, à espera de pontas soltas. Este é o poema Carrinheiros, do livro Ventos de Chuva, na voz de sua autora, a escritora e poeta Rosana Banharoli. Livro que é parte da inspiração para a nossa reflexão sobre a crise da palavra neste episódio. E a escritora e poeta Rosana Banharoli, que aceitou gentilmente estar na estreia de nosso podcast, nos presenteou com uma agradável reflexão sobre ler, escrever e fazer poesia. E é com ela que iniciamos. Sejam bem-vindos ao Fronteiras da Palavra. Salve a todos. Inicio agradecendo ao convite do Alan para estar na estreia desse podcast que virá tratar de livros, leituras e literatura. Fico muito feliz com esse convite, principalmente neste período que estamos reservados em casa, sem acesso às livrarias e bibliotecas, mas que temos conteúdos nas redes. E é muito bacana estar participando de um deles. Vou contar uma breve história. Há uns 10 anos atrás, eu tive uma crise de depressão no jornalismo que veio dar em síndrome do pânico. Fui para a psicóloga que me trazia livros para leitura. Eu não entendia muito bem. Aí um dia ela disse, bom, se não quer mais escrever para o jornalismo, a gente aceita desde que você não sofra. Mas está em você a escrita, é necessária essa escrita. E eu ouvi com atenção. Quando ela me deu alta, a Persília, eu fui para um encontro com o João Silvério Trevisan, numa oficina de criação literária na Casa da Palavra. Chegando lá, todos se apresentaram como escritores, iniciantes e tal, e na minha vez, o que eu disse? Não escrevo nada. Eu estou aqui porque eu quero indicações de leituras melhores. E foi assim. Eu tive essas indicações durante a oficina toda e tive exercícios e os fiz.
no final da oficina, para minha surpresa, o João Silvério separou alguns escritos, algumas criações, e entre elas estava um poema meu. A coordenadora da casa, a Beth Bright Alvim, me indicou que fizesse inscrição para o Mapa Cultural de São Paulo. Como que eu ia fazer se eu não tinha currículo? Aí coloquei algumas coisas que eu tinha escrito na cultura e assim foi. Foi sensacional. Eu tive uma menção honrosa no estado de São Paulo e daí me descobri poeta. Não, a poesia já estava em mim, como a poesia está em todos. Basta você estar aberto, recepcioná-la e dar vazão a isso. Bem, a poesia me salvou várias e várias vezes. Depois de 10 anos, eu tenho 4 livros publicados de poesia e de conto e tenho a participação em mais de 50 antologias como convidada e resultado de prêmios de concursos literários e continuo sendo salva pela poesia. Aí ontem, participando do Conaler, que é um congresso sobre literatura e livros e leituras, promovido pelo Galeno Amorim, um dos convidados, o César Nunes, disse uma coisa de extrema importância para mim e eu quero repassar para vocês. Ele diz assim, que os livros, eles dizem muito de nós e dizem muito do mundo e que agora, mesmo a gente longe da vida social, nós temos a vida digital e nela tem assim muitos arquivos de livros, ensaios e de biografias que são necessários, porque a leitura ela traz a formação e o pensamento humano. E aí ele diz uma coisa assim sensacional, para os pais lerem para os filhos, mas também pedir para que os filhos leiam para os pais. Olha que bacana essa experiência, porque além do conteúdo que os livros podem passar, nós podemos também incentivar o gosto pela leitura. E aí, na consequência, para essa formação pessoal muito bacana. E aí eu digo assim, a poesia somos todos nós, eu digo, porque o nosso olhar, a nossa sensibilidade perante o mundo, tudo é poesia, basta escrever. Pode ser que não seja uma escrita que agrade a todos? Ok. Mas ao escrever, eu sinto que tem alguém no universo preparado para ler, para ouvi-la. Então, por que não incentivar? Sim, vamos incentivar. Para melhorar, o que é preciso na poesia? Mostre para amigos leitores. Família não vale, porque família sempre vai falar, que bacaninha, que bonitinho, que legal. Não, isso é só para ilustrar o ego. Mostre para escritores que vão te dizer a verdade. Olha, isso aqui não tá legal não, dá uma melhorada. Ou simplesmente faça uma inscrição em oficinas de criação literária. Não é nenhum demérito. E eles, a você a escrever, eles vão respeitar a sua forma de escrita, aprimorando, melhorando. E é isso que vale, é a não desistência e o aprimoramento. Outra coisa importante a dizer é assim, a leitura nos salva de nós mesmos. A leitura, além de nos dar todo esse, como se diz, além do conhecimento, a linguagem, nos dá a propriedade de sermos quem somos. Porque eu penso assim, a educação ela te dá uma formação, você vai ter diplomas, mas a literatura ela te acolhe em todos os momentos, em todos os seus significados e todos os seus significantes.
O importante da leitura é esse confrontamento. Você não precisa estar amando o que está lendo, não. Desde que essa leitura mexa com você, te incomode, te agrade, preste atenção. Ela está te dizendo alguma coisa e você ali, prestes a ouvir e a entender. A poesia transforma o mundo? Não. O isolamento vai deixar as pessoas melhores? Não. A poesia, ela melhora o ser humano. A pandemia, que nos faz ficar em reclusão por nós e pelos outros, ela também pode te fazer um ser melhor, basta querer. Então, para não me estender e não ser chata, eu digo que não só a poesia, não o conto, não o romance. Qualquer livro é a densificação da experiência humana. E os livros superam e curam a pandemia da alma. Esta frase é do César Nunes, que eu assisti à conferência ontem. Ele é o titular de educação da Unicamp. Tá aí o meu recado. Leiam, sejam guardiões de suas almas. Muito rico ouvir Rosana Bagnaroli. Ela compôs um livro breve, intenso, confessional, rico. Um recitamento de horizontes com rastros estridentes de silêncio e cabelos ao vento. E a uma altura da potência de seus versos, fica claro o quanto nós, nesta estranha modernidade líquida, dissolvemos no espetáculo da multidão. E assim, quietos, imortais, somos espelhos murchos, como ela mesma versa no poema Memórias. Este livro de Rosana é uma poesia ousada, com estrofes curtas e versos constituídos de pele e gritos insólitos, dançando Mozart e declamando Hilda Hirst. E nos versos do poema chamado Num Sarau, Rosana poemiza com a transcendência permitida aos alquimistas, dizendo: palavras explodiram crisálidas, à espera de borboletas outroras. Poucas nasceram poesia. Então, é possível ouvir em seus versos de que nossas múltiplas linguagens podem estar em crise e que, portanto, podemos falar por meio de todas elas e mesmo assim não nos escutarmos, não nos alcançarmos e não nos entendermos. A poesia de Bagnaroli, em Ventos de Chuva, como em Heidegger, é um espaço de combate ocultante e desvelante, desnudando a crise de nosso tempo. Uma crise de significados, de significantes, de semânticas, de sentidos. Enfim, uma crise com a palavra e suas ambivalências. Não uma crise gramatical ou filológica apenas, mas orgânica, experiencial, humana. Uma crise no modo como dizemos o mundo e, em dizendo o mundo, nos dizemos também. Assim, quando seu poema chamado A Disputa diz que a alma quer ser desvelada, provoca-nos a reflexão de que quem somos, o que somos, por que somos e onde somos, passa impreterivelmente pela palavra. E se a palavra está em crise, com suas possíveis vozes e linguagens, nós estamos em crises, com nossas vozes e linguagens. Possivelmente, nossas redes sociais, não somente elas, mas principalmente elas, sejam um termômetro de nossas futilidades e palavras banalizadas, de palavras abandonadas, em raivas e ódios, narrativas cada vez mais intolerantes, ao mesmo tempo esvaziadas e enchidas de qualquer coisa parecida com nossos preconceitos e intolerâncias. Portanto, nossas palavras assumem uma letalidade cada vez mais palpável, vingativa e delirante. O que é assustador e quase definitivo. Quase. Digo isso porque não fossem, como presentes na poesia de Rosana Bagnaroli, as resistências poéticas, insistências em contar novas histórias,
e nas palavras de quem escreve, reescreve e evoca modos da palavra redizer. Vemos assim, então, como últimas flores do Lácio, gente lutando por repoetizar o lugar esvaziado das palavras, recultivá-las e desinstitucionalizar o dizer, fazendo de nossas mentes, antes vasos definidos, quem sabe agora jardins. Bem, queridos, tenho um amigo querido, um professor, o professor Newton, que me deu belíssimas aulas no seminário, aulas que me puseram em crises riquíssimas, de onde saí com novos modos de dizer e pensar algo em mim e algo no mundo. E aqui ele falará do abandono das palavras recitando a poesia Ruína, do gigante Manuel de Barros, ilustrando essa nossa reflexão. Assim, vamos ouvi-lo. Um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tem entrado para o arcaico, ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou. Digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou, descabelado. Nos encontramos e nos perdemos nas geografias da linguagem. O podcast Fronteiras da Palavra é um espaço de vozes encontrando formas de dizer o mundo, com poesia, música e literatura. Fronteiras da Palavra, porque os limites das nossas palavras são os limites de nosso mundo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Júnior Belé, eu sou poeta e recebi do Sandro o convite para participar aqui do podcast para refletir sobre uma palavra. Não é para matutar alguma coisa sobre uma palavra, mas porra, uma palavra só é foda, velho. O tamanho do dicionário. É fora o que não tá lá, não, os neologismos, as gírias e tudo que se inventa diariamente. Aí eu fiquei, porra, pensando que falar. E aí porque a gente tá no meio da pandemia, fiquei pensando em palavras que podiam se relacionar com isso, pandemia, quarentena. Aí fui dormir com essa ideia,
mas aí durante a noite, velho, tive um sonho muito louco, muito maluco. Vocês já sonharam com palavra? Vocês já leram alguma coisa no sonho de vocês? É porque eu lembro que aconteceu isso nesse sonho, mas eu lembro da primeira vez que isso aconteceu comigo. Foi um sonho muito absurdo. Tinha uma janela, e daí no suor da janela, assim, tava escrito: isso não é um mero sonho. Caralho, velho. Eu levei até pra minha terapeuta essa merda. Sei lá o que significa. Fora que o sonho todo era uma brisa gigante. Aí eu resolvi então falar sobre a palavra sonho. É um pouco óbvio, mas vamos nessa. Eu fiquei pensando sobre né, o sonho. Eu acho que o sonho, bicho, sonho é uma palavra que pode ser dividida em duas categorias oftalmológicas. Né? Tem o sonho de olhos abertos e tem os sonhos de olhos fechados. Né? O sonho de olho aberto é aquele sonho que flerta com o desejo, com a aspiração, né? Uma meta, uma ambição, uma boa ambição, né? Porque, sei lá, o capitalismo hackeou essa palavra aí e hoje em dia ela é tá mais para pesadelo do que para sonho, né? Virou uma alienígena. E tem o sonho de olho fechado, né? Que é aquele filminho do David Lynch, né? Com uma fotografia do Dali e o roteiro original seu, né? Suas memórias todo dia, seus absurdos, as suas lambanças, os seus traumas, tudo isso misturado, batido no liquidificador, uma gosma muito maluca que vai passando na frente dos seus olhos fechados. É muito louco que um dos últimos almoços que eu tive antes da pandemia e antes do isolamento social foi com um grande poeta, o Ademir Assunção, na Prêmio Jabuti, um baita cara. Ele falou na época que estava no livro chamado O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, né, que é professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diretor, acho que agora é vice-diretor, né, do Instituto do Cérebro lá da UFRN. E o Ademir tava, mega animado com esse livro, ficou falando pra caralho. Se eu tivesse seguido a recomendação dele e lido a porra do livro naquela época, eu tinha muito mais a dizer sobre sonho pra vocês nesse momento, mas eu não li. Só que esses dias eu tava ouvindo um outro podcast, um podcast chamado Onde Está Você, e o convidado era justamente Siddhartha Ribeiro, né? E aí ele começou a falar sobre um pouco sobre sonho, afinal de contas é um dos temas, né, de pesquisa dele. Ele falou umas coisas interessantes. Ele falou, por exemplo, que o sonho, esse filminho que passa na nossa cabeça, é provavelmente uma coisa que acontece com todos os mamíferos, né? Uma glória a Deus aí pelas tetas e pelo leite. Mas especificamente com os mamíferos que estão no topo da cadeia, né? Aqueles que podem dormir bem, né? E acima de nós, na cadeia alimentar, só o ET Bilu, não tem mais ninguém. Por quê? Porque esses bichos podem dormir tranquilos, né? Podem chegar no famoso sono REM, né? Que é com alta atividade cortical, que é ali que tudo acontece. Aí o sonho na neurociência seria isso, seria a passagem de atividade elétrica numa certa sequência de memórias, numa certa sequência de padrões neurais. Porém, bicho, ele é sempre vinculado a um desejo, a alcançar um objetivo. As pessoas que não têm os circuitos neurais baseados, que são esses circuitos neurais que são que criam os desejos, que são esses circuitos baseados em dopamina, as pessoas que não conseguem desejar, essas pessoas não sonham. Aí eu fiquei pensando que muito louco, né? Porque é nesse momento que o sonho de olho aberto e o sonho de olho fechado se encontram, né? É o desejo. Sem desejo você não consegue sonhar. E o desejo é justamente o sinônimo de sonho de olho aberto. E sem ele você não consegue fechar de olho fechado. Olha que maluquice. Ele cita também o Freud, né? O Siddhartha cita o Freud, dizendo que o Freud dizia muito, mais de 100 anos atrás, né? Que o desejo é o motor do sonho. E a neurociência está apoiando isso. E quem tiver mais vontade de conhecer, de saber mais, leia, né,
ou escute o podcast, mas de preferência leia o Oráculo da Noite do Siddhartha Ribeiro. Eu lerei em breve, né? E que obviamente a neurociência e a psicanálise têm muito a dizer sobre sonho. Mas em geral a neurociência e a psicanálise dizem que tudo no sonho é relacionado a você. Você é o umbigo, você é o buraco negro da loucura toda, né? Você é o personagem principal, o protagonista. Mas isso não é verdade, velho. Isso não é uma verdade absoluta para todo mundo. Isso não é o centro gravitacional de todo o conhecimento. Tem muitos povos indígenas que para eles isso não faz o menor sentido. Eu digo isso porque eu tenho lido bastante sobre os povos indígenas, especialmente sobre o povo Caigangue, que é o povo da minha bisavó, por conta de um livro que eu estou escrevendo. Os Caigangues são do macrotronco G, são Gs meridionais, e é o povo mais populoso, o povo indígena mais populoso do sul. E eles têm uma cosmogonia incrível, né? E essa cosmogonia envolve muito sonho. Tem um livro que chama Sonhar, Curar, Lutar, da Clementine Marechal, é uma pesquisa de mestrado que ela fez, saiu pela editora Prismas. E ela conta uma história que é bem simbólica nesse momento. Ela conta a história de uma Cuiã. A Cuiã é como se fosse o xamã, a curandeira, o curandeiro Caigangue. Nesse caso, uma curandeira, uma mulher, a dona Iracema. Ela foi chamada para curar um menino, né? Ela é, se eu não me engano, uma Caigangue lá da TI de Candóia. E ela foi chamada para curar um menino lá em Santa Catarina. E ela foi para lá. E quando o menino não conseguia falar, o menino ficou mudo de uma hora para outra. E ela chegou para lá e falou que o trabalho era muito difícil, que ela não ia conseguir fazer aquele trabalho sozinha e que outros cuiãs iam ter que ajudar ela. E fez lá o rito e saiu, foi embora. 3 dias depois ela sonhou com o menino. E nesse sonho tinham outros 3 cuiãs. 2 cuiãs que ela conhece, que é o Jorge Garcia e a Marcolina, que são ali do Rio Grande do Sul também. E um cuiã lá de Santa Catarina que ela ainda não conhecia, mas veio a conhecer depois. E os 3 juntos fizeram no sonho o procedimento de cura para esse menino. Os 3 sonharam juntos. E se você perguntar para cada um deles, eles vão contar o mesmo sonho, a mesma cura. O menino voltou a falar, obviamente, né? O problema dele, segundo se soube, era que uma cobra tinha assustado o duplo dele. Eles deram um jeito na cobra. Mas isso não é uma singularidade do povo Caigangue, né? O Davi Copenau, o imenso Davi Copenau, né? Xamã, líder político lá dos Yanomami, grande escritor também. Ele tem uma frase ótima sobre isso, que fala como... Desculpa o barulho aí, gente, eu tô do lado da rua. Enfim, ele tem uma frase ótima sobre isso, sobre como nós brancos, nós sonhamos sempre sobre nós, com nós e para nós mesmos, enquanto os indígenas sonham sempre com e para os outros. Ele diz assim que os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos. É isso, o sonho para muitos povos indígenas, aí, incluídos os Yanomami, os Caigangues, o Ari e muitos outros. É uma forma de você estreitar relações com outras pessoas, uma forma de potencializar a relação com o outro, mesmo que esse outro seja o seu duplo, né? Mas é isso, eu já falei demais, essa foi a minha brisa. Muito obrigado por me escutar nesse momento. Tô aqui tomando um chimarrão e brisando. A chimarrão, aliás, que não é uma bebida gaúcha, é uma bebida indígena. É verdade. É verdade. Tô aqui tomando meu chimarrãozinho, minha planta sagrada, e brisando sobre sonho. Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por ouvir o podcast. E é isso, gente. Sonhe, pois o sonho é necessário, assim como necessária é a desilusão, já diria o poeta. Grande abraço. O Belé é um imenso poeta e uma pessoa valiosa. Ele tem um livro publicado com o nome A Morte Chama Senhora, pela editora Patuá. Um livro inquieto e bonito, que pede que as palavras sejam lidas e olhadas de perto, com muita atenção, pois há um jogo nelas, uma certa charada pedindo desvendamento. E em um deles, com um fluido jogo de palavras, ele diz: aí, poeta, como diferenciar as coisas que valem a pena da pena que valem as coisas?
A palavra foi dada ao homem para explicar os seus pensamentos, e assim como os pensamentos são retratos das coisas, da mesma forma, as nossas palavras são retratos dos nossos pensamentos, disse o dramaturgo Molière. Ao ler o Haikai, O Velho Tanque, em que uma rã mergulha em um velho tanque e é possível ouvir o barulho da água, poema escrito por Bachot no século XVII, é tão belo o poema que fica evidente para mim as palavras do filósofo, sacerdote e poeta George Herbert, de que quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. E lembre-se que alto deve ser o valor de suas ideias, não o volume de sua voz. Falar sem pensar é disparar sem apontar. Há uma geografia humana nas palavras. As palavras são o que somos e são o que pensamos. Mais do que uma combinação silábica, fonética, gráfica, há nela uma dimensão que carrega a humanidade toda. Desde que a primeira palavra se deu, usada por alguém, desde que a primeira combinação semântica foi usada por alguém para tentar interpretar, perceber e gravar o mundo, essa pessoa estava ali inteira, cabeça, tronco e membros, dentro de cada palavra. Ficaram ali suas certezas, mentiras, amores, saudades, medos, ódios, sonhos, esperanças e fés. Seus deuses, demônios, suas hipóteses, ora perversas, ora cruéis, ora doces, ora gentis, ora tudo isso e mais um pouco de uma única vez. A Viviane Mosé diz que a palavra traduz o mundo, dá nome às coisas e aos nossos sentimentos. No entanto, a mesma palavra que tenta explicar a vida também reduz as possibilidades de sentido que ela pode ter. O poeta tenta reter as palavras. É assim, como um Bachot contemporâneo, que Rosana Bagnaroli diz em seu poema Caça. A paisagem oferece tesouros iluminados de poentes, onde o poeta redesenha palavras na ilusão de retê-las. Em mandarim, a palavra crise são 2 ideogramas, com uma curiosa possibilidade de tradução. Para o primeiro ideograma, wei, problema. Para o segundo ideograma, di, pode ser momento crucial, momento oportuno, situação decisiva. Assim, nossa crise de linguagens, nossa crise com a palavra, nossa crise de diálogos, pode apresentar os problemas que já nos habitam ancestralmente. Radicalismos conceituais, endurecimentos teóricos, hostilidades, fundamentalismos, violências, enfim, tudo isso nos torna surdos. Acho que no fim, queremos ser pedra, a pedra no meio do caminho, pois ninguém mexe na pedra, pois a pedra não vive, não sonha, não sorri, nem é tristonha. Mas se os poetas não poetizarem, as pedras caetanearão. A voz da compositora, cantora e poeta Letícia Soares é uma dessas vozes, uma voz que ressuscita as coisas e descoisifica as palavras. É como escreve Rosana Bagnaroli no poema por nome Um Poema. Nas noites sem mortes, o pulsar das palavras faz a vida tremer. São segredos do ventre, gritando por liberdade. Eu bem queria ser pedra que ninguém mexe na pedra. Pedra não vive, não sonha, não sorri, nem é tristonha. Ninguém quer saber da pedra e a pedra fica por lá. Não pensa no que fazer, a pedra não quer voar.
bem queria ser nuvem, que a nuvem mora no céu. E o máximo que acontece é ser pintada em papel. Nuvem chove quando quer, nem precisa esperar. Não precisa nem ter nome, voa com o sabiá. Ah, eu queria ser sem saber o que sou. Ah, eu queria tanto saber, mas não vou. Eu bem queria ser grama, que a grama mora na terra. E terra, quando tem grama, brota flor até na guerra. Eu bem queria ser sol, ser vento ou mar, ou talvez, e até se alguém escrevesse história de era uma vez. Ai, se a gente sabe ser quem é, não há probleminha qualquer. Se a gente sabe sente é. Eu penso no que podia ser, até no nada pra esquecer, o nada que já me formou. Nada de nada sou, e se não soubesse que era qual outro ponto algum, porém seria mais alguém só. Ou com ou quem será que é que vai me escutar sem ser, porém, é estrada e sol. Sendo criança ou avó, que é só aquilo que queria ser, e é aquilo que quiser. Você e eu, quem sabe o que me deu, e sem e qual, quem sabe disso é Deus. Ai, 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 ai. Ah, eu queria ser sem saber o que sou. Ah, eu queria tanto saber, mas não vou. Ai, se a gente sabe ser quem é, não há probleminha qualquer. Se a gente sabe sente é. Eu penso no que podia ser, até no nada pra esquecer, o nada que já me formou. Nada de nada sou, e se não soubesse que era qual outro ponto algum, porém seria mais alguém só. Ou com ou quem será que é que vai me escutar sem ser, porém, é estrada e sol. Sendo criança ou avó, que é só aquilo que queria ser, e é aquilo que quiser. Você e eu, quem sabe o que me deu, e sem e qual, quem sabe disso é. Que só aquilo que queria ser, e é aquilo que quiser. Você e eu, quem sabe o que me deu, e sem e qual, quem sabe disso é Deus. Dia desses eu ouvi um compositor de muito nome dizer que uma das canções mais famosas dele tinha sido um presente. E eu acho engraçado essas coisas porque quando a gente é pessoa, só pessoa, sem grande nome,
a gente esquece que pode usar determinados termos pra alguma coisa que nasceu da gente. E essa música é assim, eu não me lembro. Eu dificilmente não me lembro de alguma coisa que eu escrevo, do que estava acontecendo, do que eu senti. E eu não me lembro. Eu não lembro como é que foi que essa canção nasceu. Eu sei que foi de uma angústia, mas não sei qual o frio na barriga, qual a coisa, qual a sensação do parto. Não consigo me lembrar. Eu sei que ela veio assim, feito um sopro e saiu inteira. Tem ainda um rascunho. Outra coisa que eu quase não guardo, mas dela tem. E eu achava muito engraçado quando eu ia tocar em algum lugar e as pessoas se tocavam por ela, porque tinha vindo assim, do nada, e pra algum tudo que morava em quem ouvia. E outra coisa engraçada, e que eu acho que faz ela ser exatamente isso, vindo de um sopro, é que ninguém chama ela pelo nome de batismo. As pessoas deram um nome pra ela e é esse nome que fica. Sem saber o que é pedra. E é isso. No fim das contas, eu acho que ela me deixa menos sozinha. Foi interessante descobrir que um bocado de gente também queria ser pedra. As palavras não são o mundo. As coisas, nós. As palavras são uma tentativa de tocar o mundo, tocar as coisas, nos tocar. E sempre beiramos o equívoco. As palavras têm muitos modos de dizer e um deles é a poesia. O filósofo alemão Heidegger foi absolutamente decisivo quando afirmou que a arte é por essência poesia, onde a verdade acontece como espaço de combate ocultante e desvelante. Com as palavras, podemos velar, desvelar, punir, mutilar, conter. A palavra nos oculta e nos revela. Assim, é com a palavra que inventamos nossas relações, nossas religiões. Com elas, compomos nossas educações, nossos trabalhos, nossas políticas, nossos amores, mas também é com elas que esvaziamos tudo o que esvaziamos, tudo o que há de vazio nestes nomes e, paradoxalmente, repelimos seu primeiro significado e impomos a elas significantes que farão o que for possível para aniquilar as pessoas e transformá-las em coisas usáveis, apenas coisas e para apenas serem usadas. São homens que com palavras esvaziam o que há nas palavras dos homens. Assim, é importante pensar que estamos em um tempo em que nos aproximamos mais de um terrível aspecto das palavras, sua virulência, sua possibilidade paralisante e destrutiva de múltiplas formas, inclusive vindas de espaços que não podíamos imaginar com clareza virem palavras paralisantes e destrutivas. Não que elas não houvessem existido lá ou aqui a partir de nós, mas havia um limite de acesso, havia um ritual metódico para relacioná-las umas às outras e não tínhamos tantas ditas aos barris, cada vez com menos e cuidadosos filtros, cada vez menos refletidas e ponderadas, cada vez mais violentas e com uma única função: lacrar, cancelar e pôr fim à voz do outro. Quanto mais nossas palavras se esvaziam, mais causam danos. Sobre esse estranho jogo, escreveu Paul Nizam, de que há comerciantes nervosos, engenheiros temperamentais, operários biliosos, tabeliães coléricos. As pessoas dizem tais coisas e creem ter elaborado a definição de um homem. Também dizem um cão negro, um gato malhado. Um médico tinha dito, diz ele, o senhor é um nervoso temperamental. Pronto, tudo estava falado. Todos podiam manejá-lo como uma peça sobre o rótulo desconhecido. Ele circulava entre outras peças.
palavra definir tem nela o radical fim, mais o prefixo de, portanto, por fim. É importante pensar que usamos definir alguém dentro de uma ou umas poucas palavras e impedimos perceber novos sentidos e percepções que uma pessoa possa ter. Ainda não fomos terminados. Nunca seremos terminados, mas podemos ser novos, desvelarmos aspectos desconhecidos em nós. Existem em nós divisões, alienações, guerras e novas palavras. Enfim, somos desdobramentos que merecem ser discernidos com olhos e ouvidos atentos e não com a pressa da definição. Assim, ao invés de pôr fim a nós, podemos começar o exercício de cultivar nos sentidos e preenchimentos as palavras que se esvaziaram, tantas, como a palavra solidão. Val é uma querida amiga, uma poeta riquíssima, produtora cultural do coletivo de leitura Papo de Comadre e cofundadora da Flipenha. O poema Solidão, que ouviremos agora, foi feito por ela. Vamos lá. Tem dias que faço mudas e dias que mudo as mudas de lugar. Tem dias que ouço o silêncio da rua, em outros, os ruídos cá dentro. Os galhos da rosa cor-de-rosa no alto dialogam com os mamões verdes. A tesoura de poda não chega até lá. Pego um galho de rosa, embebo em bastante mel, um furo no meio da batata, acomodo o galho aí. Planto a batata no vaso, umedeço a terra fértil. Logo virá um novo pé de roseira? São momentos solitários, mas não são de solidão. O jade entorta seu tronco, buscando a luz do sol. Vejo essa cumplicidade. Meus olhos acompanham, enxergando beleza e resiliência. Todas as nossas relações, todos os nossos contatos com o outro, todas as nossas aproximações e distanciamentos se dão pelas palavras. Todas as palavras no modo em que puderem aparecer escritas, faladas, pensadas, na língua e na linguagem, são os nossos modos de existir. Como escreveu o poeta Richard Trent, na linguagem estão incrustadas e preservadas 1000 ideias sutis e preciosas. Falando de ideias sutis e preciosas, trago o Ademário, um amigo muito querido, um músico espetacular e um poeta que não se sabe ainda poeta, mas traz na alma uma prosa muito interessante. Fala, Ademário. Olá, ouvintes do Fronteiras da Palavra, eu sou Ademário Mascarenhas e vou falar sobre solitude. Oriunda do latim solitudine, no dicionário é apresentado como uma visão poética de solidão. A oposição que há entre essa palavra e a já dita solidão é justamente o seu efeito e objetivo, já que na solidão se restringe ao sofrimento, à exclusão. Na solitude, o ato de estar só vem como a escolha do indivíduo e a vontade de estar consigo mesmo para refletir, fruir-se de si, muito utilizada por pensadores, poetas e artistas no geral para que possam criar, compor suas obras. Cabe ressaltar que a escolha de estar só não tem a ver com exclusão social em si. É a forma mais linda de perceber o quão maravilhoso é estar bem consigo, estar bem, estar só, não ter aquela necessidade do outro para se sentir bem ou para conseguir algo. Pontos que eu gostaria de refletir nesse canal é exatamente o poder que a palavra tem em nós. A riqueza de palavras que apresentam os diversos pensamentos e sentimentos nos fazem também enriquecer e evoluir cada vez mais.
Por exemplo, George Orwell colocou a redução do vocabulário como uma das obras de dominação no livro 1984. Na história, um dos projetos instaurados pelo partido que domina todos era a redução do vocabulário, para que essa redução ocasionasse também uma limitação dos sentimentos e pensamentos. Era quase um cerceamento, uma lobotomia do ser humano. Se você não conhece essa história, fica a dica. Outro ponto, tem uma canção do Djavan no álbum Vesúvio, que se eu não me engano é o último álbum dele lançado, que se chama de fato Solitude. Depois de tanto eu ouvir, eu comecei a refletir sobre o que foi dito ali e cheguei a uma conclusão. Mas essa é a minha visão sobre a canção, a minha reflexão sobre ela, tá? Deixando bem claro aqui. Ao meu ver, o autor ele teve um momento de solitude para falar de solitude, né? Porque a canção era uma reflexão sobre a atual sociedade, né? Nos tempos em que a canção foi composta, acho que ela deve ter sido composta, não sei muito bem, acho que 2018, 2019, por aí. Momento forte da nossa política, pesado até. E é perceptível isso na canção. Mas a última estrofe é aquela que explode de fato a mente, porque ela traz um questionamento e ao mesmo tempo ela faz um chamado à ação. Ela diz: quem é que sabe o quanto lhe cabe dessa solitude? Por isso a hora de fazer é agora. Tome uma atitude. Quem é que sabe o quanto lhe cabe dessa solitude? Por isso a hora de fazer é agora. Tome uma atitude. Que eu acho interessante demais, principalmente a solitude com a atitude, porque parece até que a palavra solitude, ela já traz isso, né? Um só que traz uma atitude, né? Eu tomei muito isso, né? Então é um processo em que você, é como se o Djavan quisesse dizer assim: essa reclusão sua, esse seu isolamento tem que gerar uma reflexão sobre o momento, e não só isso, ela tem que te fazer ter uma ação, ter uma atitude diante disso. Bom, é isso que eu poderia falar sobre solitude. Espero que a gente possa, através dessa palavra, praticar a ação, né? Nos retirar para refletir em nós mesmos, nos aproveitar, repensar as nossas ações, repensar o nosso momento e com isso tudo ter uma boa atitude, a melhor que nós poderíamos ter. Bom, eu agradeço demais esse convite, é um prazer maravilhoso para mim, eu espero que tenham gostado e é isso aí. Fico por aqui, um beijo a todos. Nos encontramos e nos perdemos nas geografias da linguagem. O podcast Fronteiras da Palavra é um espaço de vozes encontrando formas de dizer o mundo, com poesia, música e literatura. Fronteiras da Palavra, porque os limites das nossas palavras são os limites de nosso mundo. Escreve Jean Louin, de que o homem, dizia unanimemente os antigos, é um ser que esquece. Tomando como base as palavras de Louin, o homem não só esquece das palavras,
Ele até pode lembrar-se das palavras, mas perde suas semânticas, significados e significações. Não é que se aniquilem, confundem-se na massa informe dos cuidados cotidianos e saem do âmbito da consciência, precisamente o que se indica com o vocábulo esquecer. Penso então que por esse motivo, ler, não por acumular palavras, mas por transbordar as palavras e encontrar os desdobramentos do que elas têm e podem dizer. Como propõe o professor Luan, as palavras muitas vezes encerram em si muito mais do que o uso rotineiro que delas fazemos. Somos o que são as palavras que nos dizem, e podemos transcendê-las com outras palavras e seus modos de dizer. Como diz Heidegger, de que a língua é o poema original por meio do qual um povo diz o ser. Acho útil a frase de Isidoro de Sevilha por volta do ano 600, Nesienin, nomen isieres cognitiure rumperit, que numa tradução livre seria apenas os nomes levam conhecimento das coisas. Assim, é lindo ouvir o que o professor Périssé diz sobre a leitura, de que ler é ouvir o que as palavras nos dizem. O documentarista Eduardo Coutinho disse que o esforço inalcançável é se colocar no lugar do outro para entender de que lugar o outro está falando. O exercício dificílimo frente a ouvidos que ficaram surdos para o outro. Filtramos o outro a partir de palavras cada vez mais apertadas, estreitas e contaminadas de preconceitos. Rasas, palavras repletas de equívocos religiosos, institucionais, acadêmicos, políticos e morais. Palavras vazias e surdas. O poema Tiranias, do querido Rui Proença, diz: antigamente, diziam, cuidado, as paredes têm ouvidos. Então falávamos baixo, nos policiávamos. Hoje, as coisas mudaram. Os ouvidos têm paredes. De nada adianta gritar. O outro, então, nem tem nos dado a chance de nos explicarmos naquilo que ele não entendeu sobre o que dissemos, ou mesmo nos dando a chance de nos entendermos naquilo que dissemos, e mais, refazermos o caminho do que foi dito. Não perguntamos ao outro o que ele quis dizer. Não nos perguntamos o que quisemos dizer. Perguntar vem de duas palavras, per e contus. Contos que eram um bastão, uma vara usada para inúmeras utilidades, inclusive para ver a profundidade da água, para o barco não encalhar, ou para os cegos testarem os lugares de pisar e caminhar. Per fala de ao redor. Assim, perguntar é tentar tomar consciência de coisas para as quais estamos cegos ao nosso redor. Mas para que perguntar se já achamos saber tudo o que está ao nosso redor? Sabemos tanto que nem mesmo nos permitimos que o outro termine de dizer, considerando desnecessário o que resta de suas palavras. Enfim, queridos, chegamos a um momento muito rico, difícil, mas importantíssimo, para remodelarmos nossos modos de dizer. Que os dias de trevas dessa pandemia e os dias que vierem, quer de luzes, quer de trevas, sirvam para nos tornar melhores. Obrigado. E antes de terminar, queria ouvir a potente poesia de Daniel Carvalho, um poeta de resistência e combate, alguém que, ao conhecer, enriqueceu minha história e me deu novos modos de olhar a palavra. Poema Batismo. A arte me leva a outros mundos, são rumos desconhecidos. Processo interno profundo, sem ela estaria perdido. Eu sou cheio de falhas imundo, mas levanta a cabeça e prossigo. A arte lava minha alma, sem ela não teria vencido. Do caos me leva à calma, assim minha calma me mostra o caos. Preenche o que me faz falta, me livra de dias maus. Pra mim não existe chegada, o que vale é minha partida. A arte é minha nova morada, eu faço dela agora minha vida. E o que parte vira minha arte, meu processo criativo. Partir é meu novo caminho. Quando não existe destino, se na multidão me sinto sozinho. Na arte me sinto completo. Com irmãs e irmãos eu resisto, eu sigo um novo trajeto. Com fé na vida eu insisto,
confesso, não tenho coragem. Na estrada da vida que trilho, a arte mudou minha imagem. Diferentes dores partilho com os meus postos à margem. Ver caminho no meio das pedras. Esse é o poder da mensagem, dos lugares que eu vi em terra, das almas que vi de passagem. Vou vivendo de recomeço, sou viajante a cada paragem. Se histórias de outros conheço, a letra não pede passagem. Navegar nesses mares tem preço, e eu mergulho em aprendizagem. Sem arte, neurose adoeço, a caminhada dura e selvagem. Interna e externa revela, assim em mim ela age. A lugares e a pessoas me leva, mas dentro de mim a viagem, pra que mazelas no mundo eu suporte. Sim, mesmo vivendo miragem, na bússola a palavra é norte. Meu mapa é feito de metáfora, eu vivo figura de linguagem. A praça agora é ágora. A arte me leva a outros mundos, são rumos desconhecidos. Processo interno profundo, sem ela estaria perdido. Pra mim não existe chegada, o que vale é minha partida. Partir é meu novo caminho, quando não existe destino. Está acabando esta primeira edição do Fronteiras da Palavra. Espero que tenham gostado. Queria deixar aqui 3 dicas de livros de poesia cujas palavras me encontraram ano passado. O livro Animal Extremo, de Prisca Augustoni, pela editora Patuá. Meu Pai Desenhava Navios, da Regina Dayé, editora Miró. E Inéditos e Dispersos, da Ana Cristina César, editora Ática. E obrigado por ter você aqui em nosso podcast. E até o próximo episódio de Fronteiras da Palavra, porque os limites das nossas palavras são os limites de nosso mundo. O poeta ri, chora, por vezes depois, por vezes agora. Se inspira, transpira, por vezes de alegria, por outras de ira. Tem, dentre as mais doloridas e belas missões, transformar em palavras o entender que acalenta corações. O poeta anda, corre, por vezes comédia, por vezes um porre, vendo sua imagem refletida na água. O poeta entende. Por fim, é a palavra essa tal coisa de ser gente. Gabriel Caíque, um poeta nesse mundo imenso.